Boa noite, meus irmãos. Hoje nós vamos conversar sobre o capítulo 3 do nosso Evangelho, que tem por título Há muitas moradas na casa de meu Pai. Vamos ver a passagenzinha aqui de João. Que vosso coração não se turbe. Crede em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, eu já vos teria dito, porque eu me vou para vos preparar o lugar, e depois que eu tenha ido e que vos tenha preparado o lugar, eu voltarei e vos retornarei para mim, a fim de que lá onde eu estiver, aí estejais também. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Vamos tecer algumas curiosidades para a gente, que a gente já ouviu alguém dizer, já viu na internet, já viu comentário, mas a gente não se atenta tanto para isso. Por exemplo, onde é a casa do meu Pai? É aqui na terra? A casa do meu Pai é a obra dele. Então, é o universo. E todos nós já dissemos ou já ouvimos o seguinte: o universo é infinito. Aí a gente pergunta, e por que é infinito? Ele é infinito porque não tem nada limitando de um lado de outro. Essa é a ideia de finitude que a gente tem. Uma coisa que começa aqui e termina aqui. E o universo? Eu vou dizer certas coisas aqui que vão deixar a gente assim. Oh. Primeira coisa que é bem simplesinha. Olhem a infinitude do universo. Eu pergunto. Quem souber, responde que é para a gente conversar. Nós temos o Sol e o planeta Terra. Este é o sistema solar. Tem vários planetas em torno dele, só do Sol. Vocês acham, mais ou menos, quantos planetas Terra cabem dentro do Sol? Quantas terras cabem dentro do Sol? Vocês têm ideia mais ou menos? Pode chutar, pode dar um chute aí. Seria mais de 10? Seria mais de 100? Ou mais de 200? 200 planetas Terra no Sol? Bora subir? Seria 1000? Vamos somar com os 200. 1.200 planetas Terra cabem dentro do Sol. Se eu fosse pegar a Terra para colocar no Sol, 1.200 planetas. E aí eu vou dizer outra coisa que vocês já sabem. O Sol é uma estrela de quinta grandeza. Tem 5 maiores do que ele. É uma infinitude. Até aonde nós podemos, o homem pode alcançar com os seus aparelhos mais modernos, é que a gente conhece. Que eu vou dizer uma outra coisinha que não está muito no nosso linguajar cotidiano. É a palavra ano-luz. O que é que vem a ser um ano-luz?
Para a gente ter ideia dessa medida, vamos falar na luz. A luz percorre 300 mil quilômetros por segundo. Um ano-luz é a luz percorrendo essa velocidade durante um ano. Um ano-luz só. Olha essa velocidade astronômica. Pois sim. Para nós chegarmos a uma nebulosa chamada formiga, que tem no espaço, nós levaríamos 3.000 anos-luz, que é a distância dela para a Terra. 3.000 anos. Nós estamos no ano de 2019. 3.000 anos percorrendo essa velocidade da luz que nós chegaríamos lá. Tem de 3.000, tem de 5.000, tem de 7.000, tem de 8.000. A galáxia do Sombreiro tem 28 milhões de anos-luz para você chegar lá. Todos são cálculos com os aparelhos que nós temos de alta precisão. Só a nossa galáxia. A nossa galáxia. Vamos dizer que ela comece aqui e termine aqui. Se nós formos percorrer só a nossa galáxia de uma ponta para outra dela, nós levaríamos 150 mil anos-luz. Percorrendo a velocidade da luz, nós levaríamos 150 mil anos. A nossa galáxiazinha, que tem galáxias milhões de vezes maiores do que a nossa. Quer dizer, como diz o Haroldo Dutra, nós sairíamos de mineral para espírito puro. Levaríamos tudo isso. Olha o que é infinito. A nossa galáxia tem 100 milhões de estrelas. Tem estrelas que nós vemos e nós admiramos a sua beleza, a sua luz, que já morreu há muito tempo. E agora que está chegando a nós a imagem dela. Isto é infinito. Agora eu pergunto, o nosso Criador ia perder tempo numa obra gigantesca dessa que ele fez? Para dar vida só na Terra? Um planetinha insignificante, embora os seus habitantes, nós, achamos que somos o suprassumo da inteligência. Não. Ele não iria perder esse tempo. Então, em cada estrela, em cada pedaço desse espaço, existem inúmeros mundos iguais ao nosso, em termos de evolução, mais evoluídos e menos evoluídos. No nosso sistema, por exemplo, Saturno, Júpiter é muito mais evoluído do que nós. E Marte já é menos. E a Lua é um local onde tem, apesar de ser o suprassumo para os poetas, enamorados, ela guarda no seu seio seres mais atrasados do que nós, em termos de evolução espiritual. Muito bem. Agora, será que nós podemos dizer
Aonde nós estaremos? Na erraticidade? Quando nós desencarnarmos? Vamos nos lembrar que a parte principal do ser de cada um de nós é aquele que não se gasta. É aquele que se perpetua. É o nosso espírito. A nossa alma, para alguns. O corpo. Acontece. Então, o que se salva, a essência da gente, é o nosso espírito. Então, sempre que eu falar aqui, lembrem-se que é o espírito da gente que vai encarar essa erraticidade, que vai se colocar em algum local. E esse nosso espírito é pura energia. E ele vai ficar num canto aonde ele vibre, e aquele local é a sua vibração. Uns vibram mais, outros vibram menos. É como uma música com um compasso mais lento, outra com um compasso mais apressado, outra mais apressada ainda, chega até o miudinho. Cada escala dessa de ritmo fica no local. Aqueles que têm são semelhantes. Similaridades, são semelhantes aos outros. Opa, está tocando uma valsa aqui. A pessoa que está tocando valsa vai ficar aqui onde está tocando valsa. Por quê? Porque ele não pode ir para o samba, porque não consegue acompanhar. É bem assim. Ou é mais ou menos assim. Uma analogia para ficar mais fácil de a gente entender. Então, o espírito, de acordo com o seu estado vibratório, é que ocupa esses locais que não são geometricamente limitados. E que estado de vibração é esse? É o estado de elevação espiritual, de amadurecimento espiritual. Nós já sabemos que o nosso espírito tem um invólucro, que é o perispírito. É onde nós guardamos, é a nossa bagagem na nossa viagem, onde nós guardamos as nossas sensações, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos positivos, os nossos pensamentos negativos, as nossas fraquezas, as nossas vitórias, os nossos momentos de tristeza, os nossos momentos de alegria. E quanto mais as energias positivas, as coisas boas vão se acomodando neste perispírito, mais leve ele vai ficando. E como uma bagagem, nós, nesta vida, enquanto encarnados, enquanto ele está agasalhado com o paletó que é o nosso corpo, nós já devemos torná-lo mais suave, mais leve, para a gente não pagar excesso de bagagem na hora do embarque. E assim, nós estaremos similarmente igual a outros espíritos que estão no nosso ritmo, dançando a nossa mesma música. Podem ser espíritos bons, podem ser espíritos maus. Isso depende de quem? Depende das nossas ações. Depende das nossas escolhas. Depende do nosso autoconhecimento e ver que nós estamos errados e procurar corrigir. É aquilo que se chama reforma íntima. Como dizia Santo Agostinho, chega em casa todo dia, na hora de dormir, e vou virar a página daquele meu dia. O que foi que eu fiz?
de errado? Que foi que eu fiz que não deveria ter feito? Será que eu magoei alguém? Será que eu faltei? Eu me esquivei? Ou nem procurei fazer o bem para alguém? Isso é como um mata-borrão que apaga as coisas ruins que a gente carrega para tornar a nossa bagagenzinha mais leve na hora do embarque. Então, temos vários mundos, sim, para isto. O nosso aqui no momento é um mundo de expiação, porque é um mundo onde nós estamos aproveitando para lapidar a nossa pedra, para tirar as arestas dela com o nosso maço e com o cinzel, para que ela fique polida, para que se junte a outra, para fazermos uma parede. E dessa parede fazer um templo. E assim nós vamos construindo o nosso templo interior. Dentro desse equilíbrio do trabalho da lapidação de nós mesmos. Porque nós é que somos essa pedra que vai edificar o templo de Deus que está dentro da gente. Então, essa enormidade desse universo não poderia só a Terra ser o que nós pensamos que ela é, o que nós pensamos o que somos. Não, nós somos todos devedores aqui. E nós temos muitos planetas aonde não existe o ódio, aonde não existe o ciúme, aonde não existe a inveja, aonde o amor para o outro é o que funciona, aonde a coisa material perde o seu sentido, e é para lá que nós vamos. Ou melhor, vamos construir a nossa terra para que ela fique assim. Um cidadão chamado Hitler, todo mundo aqui sabe quem é a figura, ele se encontra num determinado planeta confinado, preso, durante 1000 anos. A bagagem pesadíssima que ele ia levando. Quantos milhões de mortos passaram na mão dele ou na sua caneta? Existe uma pessoa que tenha a permissão do nosso chefe para cuidar dele. Dizem que ele está em Plutão. Esse cidadão que tem essa missão para visitá-lo e conversar com ele, preparando-o. Eu estou falando em espírito, pelo amor de Deus. Ele chega lá com o ritmo de valsa, chega naquele ritmo de miudinho, bem diferente, ele consegue chegar lá. Porque normalmente você não mistura. Lá na erraticidade, você que está num determinado ritmo, não tem condição de chegar ao outro, só se for igual. Não dá para dançar. Um par, cavalheiro dançando samba e o outro dançando uma valsa. Entendeu? Não dá. Então os dois têm que dançar aquela valsa. Mas um cidadão chamado Gandhi tem essa permissão. E devido à grandeza dele, do espírito dele, ele conseguiu essa permissão para catequizar, para evangelizar esse cidadão chamado Hitler, se é que a gente possa chamar de cidadão. Então, é isto.
nós temos os mundos de primitivos, aqueles onde os primeiros espíritos vão encarnar. Aqui na Terra, nós recebemos no início alguns espíritos que vieram como castigo. E eles eram mais evoluídos do que a gente. Porque nós, primitivos, estado primitivo ainda, não tinha nada de fala, de língua. Era... O sujeito vivia para se alimentar, para comer. Era o objetivo deles. Povo primitivo. Não tinha nada de sentimento. Era aquele instinto. Eles queriam sair da fome. A função deles era essa. Depois foram evoluindo aos poucos. E passaram, determinado tempo, a ter a ideia de viver agregariamente, viverem juntos. Isso aí com o tempo, devagarzinho. Nessa época, espíritos da estrela do cocheiro, da constelação do cocheiro, Capela, vieram para cá ajudar. E eles eram mais evoluídos para ajudar, inclusive, na evolução daqui dos primitivos. E ajudaram, e tem autores que dizem que ainda existe capelinos entre nós. Espíritos capelinos entre nós ainda. Quanto esse cidadão não estava devendo, hein? Essa bagagem dele era pesada demais. É o Hitler que vai ser um desses. Então vai terminar em outro planeta. Mas ele vai para ajudar também. Porque ele de outras vidas já guardava experiências intelectuais. Então nós pensamos que aqui, ó, o celular, o celularzinho e tal. Isso é brincadeira. Eles já estão noutra. Nesses planetas, aonde impera o amor, aonde não existe a materialidade, não precisam se arrastar. Eles levitam, de tão leve que eles são. Claridade que brota, que sai do seu coração, tornando um ambiente todo de paz, de felicidade. Essa é a felicidade plena. Basta o querer, o pensar. Eles se deslocam com a energia do pensamento, que também é energia, tudo é energia. Existem os planetas intermediários, que são os planetas de regeneração. Para onde nós estamos caminhando na Terra. Ainda vai ter alguma maldade? Sim, porque é o resto da dívida que nós estaremos fazendo aqui. Por isso que a gente diz que a Terra está melhorando. Por isso que a gente diz, quando fala das misérias da Terra, nós falamos intempestivamente, sem pensar. Que é a Terra para o universo. Não é nada. Ah, o Ceará é o estado mais violento, que onde há a estatística do Bom Jardim. Ah, o Ceará é um estado de doentes, onde há a estatística do Zé Frota. Lá só tem doente. Mas esses doentes estão ali para serem curados, para procurar, para em busca da cura. E aqueles do Bom Jardim, que são considerados, vamos dizer, alienados da sociedade, ou aqueles que praticam crime por ruindade mesmo, eles também estão presos lá na Itaitinga. Mas eles estão ali para aprenderem, sentirem o que é a liberdade e como conseguir essa liberdade. E estão pagando o que estão devendo para a sociedade. Mas é um núcleo. A gente não pode dizer. A gente diz, naquele momento negativo, que raiva, a gente diz. Ah, uma humanidade cruel. Mas não é bem assim.
as coisas que aqui existem ainda, as vicissitudes, porque são dívidas de vidas passadas que nós estamos pagando. E o nosso objetivo na vida atual, enquanto estamos enclausurados nesse corpo, é a chance de a gente abrir os olhos e começar a melhorar. Daí a importância do comparecimento numa casa que abre os braços para vocês. Como eu ouvi aqui a nossa amiga dizendo que aqui tem uma terapia, tem um tratamento espiritual. Aqui tem ouvidos para as dificuldades de vocês, para as dúvidas. A casa espírita distribui um remédio de graça para vocês, que é o ouvido e o peito, porque aqui se encontra amor. Quem quer que bata na casa espírita está aqui, ela está de braços abertos para receber. Para que nós, na hora do embarque, estejamos com a nossa bagagem mais leve, para não pagar excesso de peso. E como tudo é a lei do progresso, tanto progride os habitantes daquele planeta, como progridem os planetas também. Por isso é que nós vamos passar de um estado de expiação de provas para um estado de planeta de regeneração, onde há mais a felicidade. E daí para os planetas felizes. Só que aqui nós vamos ainda encontrar uma felicidade relativa, porque a felicidade plena, na plenitude do seu significado, a gente encontra quando formos espíritos superiores. E a coisa é tão sutil. Quantos vocês já viram um desenho, uma fotografia, um desenho do inferno? Todo mundo já viu aqui. Pelo menos a figura do cão a gente sabe, né? Mas desses planetas felizes ninguém consegue rabiscar. É uma coisa transcendente que não se consegue colocar no papel. É o sentimento puro do amor. E é seguindo as leis morais. Seguindo e, quando eu digo seguindo, é conhecendo e praticando as leis morais. É difícil. Não é de uma hora para outra, não. É devagar. Não é aos saltos que nós vamos aprender a dançar uma valsa. É devagarzinho. Senão nós saímos do ritmo. Para que haja leveza, para que haja beleza naquela dança, a gente vai aprendendo aos poucos e colocando dentro da gente mais luz, mais coisas positivas, levantando a bandeira da caridade, que é quem apaga a maioria dos nossos pecados. E eu trouxe, quando estava falando em miséria, porque até no Facebook isso aqui tem lá, que eu digo assim: a miséria se propaga por vezes de modo atroz. Os culpados desta chaga simplesmente somos nós. Pensem nisso. Boa noite e um beijo no coração de vocês.